Mas eu acredito que é um privilégio, é uma grande responsabilidade, então a gente precisa encontrar um lugar de temor, de reverência, de graça no Senhor, para que possamos ouvir a lei do Senhor hoje através dessa exposição. Por isso eu gostaria de convidar a todos a ficarem em pé, por gentileza. E nós vamos fazer a nossa leitura bíblica de hoje. Eu vou ler esse texto na tradução ACF, tá? Mas você pode ler de acordo com a versão que está na sua Bíblia. Então a gente vai ler hoje do verso 18 até o verso 32. Romanos 1, verso 18 ao 32 diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis ou inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e quadrúpedes, e répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, ou disposição mental reprovável, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, de que são dignos de morte os que todas essas coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de ouvir mais uma vez o seu santo evangelho. Nós te agradecemos porque a nós, meros homens e criaturas, nós não temos a mínima noção de quanto tempo ainda nos resta de vida, Senhor Deus. Mas mesmo assim, o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir o seu santo evangelho, de cultuar o seu nome e a sua pessoa com os nossos irmãos, neste domingo que celebra a tua redenção. Pai, nós reconhecemos que todas as vezes em que nós nos colocamos diante da tua lei, nós estamos diante de vida ou morte, porque foi isso que Moisés disse ao seu povo. Eis que coloco diante de vós vida ou morte. Escolhei, pois, a vida. Pai, nós pedimos graça ao Senhor para que possamos escolher a sua vida. Nós pedimos graça para que o seu Espírito nos leve, nos conduza a se submeter à tua palavra. Pai, nós pedimos
para que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Seu Filho Jesus Cristo. Nos ajude a compreender o espírito do Teu santo Evangelho. Nos ajude a compreender a Tua lei e viver em conformidade a ela. Nós pedimos, Senhor Deus, leve toda a mente, todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, e que aquilo que o Teu Espírito tem a nos inspirar através dessa exposição possa alcançar os nossos corações hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Então, nós estamos no terceiro sermão da nossa série sobre o livro de Romanos. Quem acompanhou os 2 primeiros? Estamos juntos? Tá. Então, nós temos como proposta ir até o capítulo 8, tá? Dessa carta de 16 capítulos. Então, até o final do ano está proposto irmos de Romanos 1 até Romanos 8. E o tema da mensagem de hoje vai ser ira, a justiça de Deus aquém do Evangelho. Então, a gente vai trabalhar um pouco desse tema hoje. Mas, antes de nós entrarmos nessa exposição em si, nós precisamos entender o contexto geral, né, da carta de Paulo aos Romanos, entendendo que é nessa carta que o apóstolo Paulo, ele aborda, ele desenvolve a sua exposição mais abrangente acerca da doutrina do Evangelho. Então, ele começa aqui, então, no capítulo 1, a expor a doutrina do Evangelho, que pode ser dividida dentro de Romanos 1 ao 8, que a gente vai abordar, em 3 partes em específico. Romanos do 1 ao 3, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a depravação total do homem. Então, aqui, dentro da doutrina do Evangelho, nós temos 3 grandes doutrinas que nós vamos trabalhar. Primeiro, é a depravação total do homem. Romanos 1 até o capítulo 2,5, vamos dizer assim, tá? Eu estou generalizando do 1 ao 3, mas basicamente na metade já do capítulo 3 ele vai falar sobre a justificação pela fé. Mas, então, o grande tema de Romanos 1 ao 3 é a depravação total do homem, ou seja, a necessidade de salvação, porque eu e você e porque todo homem precisamos ser salvos. Depois, Romanos 4 ao 5 vai falar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, como Deus obtém salvação e concede salvação a nós. E depois nós vamos falar Romanos 6 ao 8, que fala sobre a santificação mediante a ação do Espírito Santo. Então, nós precisamos de salvação, Deus ele obtém salvação através de Jesus Cristo, e nós temos essa santificação como a aplicação da salvação. Então, a salvação ela é necessária por causa dos nossos pecados, ela é obtida através de Jesus Cristo e ela é aplicada através do Espírito Santo. Isso é um breve resumo, tá, das principais doutrinas de Romanos 1 até o capítulo 8. Estamos juntos até aqui? Então, Romanos 1 ao 3, Paulo vai dizer do que Deus nos salva. Repita comigo, dele e de nós mesmos. Esse é o tema que a gente vai tratar hoje, tá? Depois, Romanos 4 e 5, como Deus nos salva? Por intermédio da sua graça, manifesta na obra de Jesus Cristo. E Romanos 6 ao 8 vai dizer para que Deus nos salva? Para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Então, como Deus nos salva? Do que Deus nos salva? Para que Deus nos salva? E por que devemos ler Romanos várias vezes na nossa vida. Estamos juntos? Quem está lendo Romanos em casa nesses dias, por favor, faça isso, né? Ontem perguntaram que parte que vai ser amanhã. Vai ser parte tal, então vou estudar, eu já vou começar a ler antes de vir no culto. Então, por favor, leia Romanos, estude Romanos. Nós, como cristãos que se identificam como reformados, temos acesso à Bíblia, à palavra de Deus, por conta de muito empenho, de muita graça, de muita dedicação e muito sangue derramado de homens e mulheres ao longo da história para termos acesso à Bíblia e ao Evangelho. Então, nós precisamos ler as Escrituras, e em específico esse livro que nós estamos trabalhando, que é a carta de Paulo aos Romanos. Estamos juntos até aqui, gente? Então, Paulo, como foi falado no primeiro sermão, ele tinha pelo menos 2 propósitos a serem tratados, ou pelo menos 2 propósitos que motivavam a sua carta aos Romanos. Primeiro, ele queria apresentar basicamente o que seria uma credencial teológica
para encorajar os irmãos a enviá-lo para a Espanha. Estamos juntos até aqui? Isso foi falado no primeiro sermão. E a segunda questão era uma questão de origem, de problema na igreja local. A igreja de Roma ela era considerada uma igreja muito boa. Então, assim, o grande problema da igreja de Roma é que ela era uma igreja boa demais, Salomão. E era uma igreja composta por cristãos judeus, né, oriundos do judaísmo, e cristãos gentios. Então, Roma, ela era a cidade mais importante do mundo antigo naquela época. O mundo hoje é globalizado, então se perguntar para você qual que é a cidade mais importante, a gente vai falar várias, mas naquela época Roma era a cidade das cidades. Então você ser um romano era algo assim, top, top, top demais. Mas você ser um judeu, que era povo de Deus, também era algo top, top, top demais. Então imagina quando você junta tanta gente boa num lugar só. Ou quando você junta gente que se achava que era bom, né? Então Paulo, basicamente, ele vai fazer um tratado de paz à luz do Evangelho, para cessar uma contenda entre cristãos judeus e cristãos gentios que havia na igreja de Roma. É por isso que várias e várias vezes você vai ver Paulo usando afirmações, primeiro ao judeu, depois ao grego, primeiro ao judeu, depois ao grego, que tipo assim, ele bate nos dois, ele consola os dois, parece a mãe separando a briga, né, dos dois filhos que estão errados e os dois filhos que estão certo. E lá no final, no final da sua exposição do Evangelho, no capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai falar como Deus usa tanto gentios para alcançar os judeus e tanto judeus para alcançar os gentios e vice-versa e tudo junto. Então, no final das contas, Paulo ele está usando o Evangelho para tratar um problema de divisão que havia na igreja, que era motivado por um senso de superioridade. E aí, no início da sua exposição do Evangelho, ele vai tratar como primeira grande doutrina o tema da depravação total. Vocês acham que vocês são muito bons? Então vamos começar a falar sobre quem nós somos diante de Deus de verdade. E é esse tema que nós vamos tratar hoje. Amém, irmãos? Quando eu disse que eu estava tentando fugir um pouco desse texto para pregar, é porque eu reconheço que é um texto, ele é complexo, em certo sentido, tem partes que eu vou expor daquilo que eu já entendi, e tem partes que eu estava comentando até antes do culto, que tem coisa que para mim ainda não fecha a conta. Então é um texto profundo, é um texto complexo, mas ao mesmo tempo, em sua essência, ele é muito objetivo. A ira de Deus se revela porque o homem rejeitou o conhecimento de Deus. E por ter rejeitado o conhecimento de Deus, Deus entregou o homem à corrupção. Basicamente, em sua essência, o que esse texto está dizendo é isso. E Paulo ele tem em mente o gentio, quando ele está falando isso, aqueles que não tinham o conhecimento da lei, ou basicamente toda a humanidade pré-revelação da lei. Então você pode colocar nesses dois pontos. Então esse texto ele está falando da queda do homem desde a criação. Ele também está falando do homem caído do seu contexto, porque tem várias alusões que Paulo vai fazer nesse texto que dialogam com a realidade dos gentios e seus dias. E esse texto está falando de mim e de você sem o Evangelho. Amém? A segunda razão pela qual eu acho esse texto um pouco difícil, porque se você for sincero com você mesmo, você vai perceber que não existe uma parte desse texto que não seja desconfortável ler e concluir. Se fosse possível atualizar a Bíblia, eu, na minha mente carnal, escolheria não incluir Romanos 1. Sabe quando um casal teve algum problema no relacionamento e depois isso é tratado, isso é perdoado, isso é redimido, mas fica aquela coisa sensível assim, tipo, não vamos tocar nesse assunto? Não toca mais nesse assunto que aquele dia foi feio? Quem é casal sabe do que a gente está falando, né? Aquele dia que você brigou, você exagerou, você se irritou, você deu uma... Enfim. Esse texto aqui é a gente com relação a Deus. Somos salvos, redimidos, mas é um assunto difícil de tratar. Mas é um assunto que nós precisamos nos confrontar com ele diariamente. Então, para começar, o texto diz assim, porque a ira de Deus. Então, Paulo, ele começa a sua exposição do Evangelho por onde?
falando sobre o quê? Que Jesus te ama. Que Deus é bom. Hã? Que Deus é amor. Porque do céu se manifesta o amor de Deus. Ou porque do céu se manifesta a ira de Deus. Certo dia o Léo perguntou para mim, ele falou assim, Felipe, eu estou expondo o evangelho para um irmão lá e tal. Por onde que eu começo? Eu falei, por onde que Paulo começaria? Por onde que eu começo a expor o evangelho para alguém? A gente tem que entender da onde a gente foi tirado. E falar sobre a ira de Deus, primeiro é confuso porque a gente confunde com a nossa ira, que é injusta. E segundo, que ela nos ofende. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a sua exposição falando justamente sobre a ira santa e justa de Deus. E na maioria das traduções, quando começa o verso 18, tem um porquê do céu se revela, né? Então, essa continuidade do que Paulo já está tratando nos versos anteriores. Na semana passada, foi abordado o verso 16 e 17, que diz assim, porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu, depois ao grego, veio o que a gente falou agora há pouco, né? Porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, o evangelho revela a justiça de Deus para a salvação. Então, existem duas formas da justiça de Deus ser revelada. A justiça de Deus no evangelho e a justiça de Deus fora do evangelho. A justiça de Deus no evangelho é para salvação. A justiça de Deus fora do evangelho é para ira. E isso é difícil. Isso é um assunto sensível. Só que muitas vezes a gente foge desse assunto, de alguma forma tentando amenizar a ofensa do evangelho, e sem perceber, nós acabamos extraindo também, tirando o fator de atração do evangelho. Porque o que torna o amor de Deus imensurável e tão grande é o fato de que ele está virado conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. João 3,16 é lindo, mas no 18 diz que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então, o que revela a grandeza do amor de Deus é justamente a seriedade da nossa ofensa em relação a Deus. Aí, Tim Keller, ele vai dizer o seguinte: a confiança, a alegria e a paixão pelo evangelho repousam sobre a premissa de que todos os seres humanos se encontram longe do evangelho, debaixo da ira de Deus. Se você não compreende a ira de Deus ou não crê nela, o evangelho não o empolgará, não o comoverá e nem o encherá de poder. Porque é justamente o fato de nós nos depararmos com a realidade de que nós somos o alvo da ira de Deus, que vai nos constranger ao seu amor. Estamos juntos? E se nós nos ofendemos com a visão de um Deus que está irado conosco, qualquer coisa vai nos ofender. Aí Deus, ele sempre tem que estar pisando em ovos conosco. Aí nós sempre temos que pisar em ovos com as pessoas, porque a ira de Deus é ofensiva a elas, então qualquer coisa pode ofender. Agora, se nós nos quebrantamos diante da revelação de um Deus que justamente, que de maneira santa, de maneira correta e justa, está irado conosco, o Senhor vai nos guardar de se ofender com qualquer outra coisa. Estamos juntos até aqui? Então, irmãos, a ira de Deus é a justiça de Deus revelada ao incrédulo. Eu e você, sem o Evangelho, somos merecedores de... Pode falar mais alto. Aqui no Brasil pode falar do Evangelho sem ser preso ainda. Pode falar mais alto. Eu e você, sem o Evangelho, somos merecedores de... Só que essa ira, ela é santa, ela é justa, porque ela se revela contra aquilo que Paulo vai chamar de impiedade ou injustiça, que são basicamente a nossa relação com Deus e a nossa relação com os nossos irmãos, ou a nossa relação com o semelhante. Impiedade tem a ver com uma vida
sem temor a Deus. Da mesma forma que piedade tem a ver com aquele que tem a sua vida ajustada no temor a Deus, o ímpio é aquele que não teme a Deus. Então faz uma alusão ao nosso relacionamento com Deus. Faz uma alusão à tábua da lei que falava sobre a nossa relação com Deus. Faz alusão ao primeiro grande mandamento. E injustiça, várias vezes, é usado pelos profetas e pelos autores da Bíblia para se referir à forma como o povo de Deus procedia com os seus semelhantes. Isso faz alusão aos mandamentos com relação ao nosso próximo. Faz alusão ao que nós acabamos de confessar, quando fizemos uma leitura, quando fizemos uma oração coletiva dos nossos pecados e quando todos nós ficamos em silêncio. Então isso está falando de uma corrupção que ela é generalizada. Está falando de uma relação que ela é quebrada, tanto com Deus quanto com o nosso semelhante. Por quê? Porque nós detemos a verdade, que é o que vai dizer logo em seguida no verso 18, que detém a verdade e injustiça. O que é deter a verdade? A tradução original, o sentido original do texto é como se você estivesse suprimindo, como se você estivesse matando por afogamento, como se alguém estivesse tentando sair da água, fica aqui. Então a verdade ela é detida, e Paulo aqui ele já faz um contraste muito grande com aquilo que era um pensamento corrente em seus dias, e até em nossos dias, que nós achamos que a verdade é algo que tem que ser descoberto, eu preciso descobrir qual que é a verdade. O que é a grande indagação dos filósofos gregos dos dias de Paulo? O que é a verdade, Lucas? Qual é a verdade? Só que, na verdade, nós não estamos aqui para descobrir a verdade. Nós estamos aqui para reconhecer a verdade. Então, a verdade não é algo que precisa ser descoberto. A verdade é algo que, à luz do pensamento de Paulo, ela precisa ser reconhecida. E isso vai gerar para nós um problema, que é o que a gente vai abordar aqui, que não tem a ver com o fato de não conhecermos a verdade, mas tem a ver com o fato de nós negarmos a verdade. O homem detém, o homem reprime, o homem sufoca, o homem suprime a verdade de Deus. Não é que ele não conhece, não é que ele não descobriu, é que ele a encobriu. Estamos juntos até aqui? Tudo certo? Então vamos avançar. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles, ou entre eles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, existem pelo menos duas formas de Deus se revelar ao homem naquilo que nós entendemos por aquilo que os teólogos chamam de revelação geral. Ele se revela na consciência do homem, e ele se revela através da criação. Então, todo ser humano, ele tem consciência de Deus. E aqui é um pouco difícil a gente conceber isso, mas todo ser humano tem consciência de Deus. Deus se revela na consciência de cada um. Então, quando a gente fala assim, não, mas eu era, por exemplo, eu usava bastante essa justificativa, né, quando eu não era convertido. Eu bebia, eu roubava, eu me prostituía, eu falava assim, mas eu tenho Deus no coração. Irmão, até um satanista tem Deus no coração. Como assim, Bartô? Deus está presente na consciência de cada ser humano. Isso vai se revelar através de um sentimento de culpa, isso vai se revelar através de uma necessidade que a gente tem de adorar algo, de viver em função de algo. Isso vai se revelar através de uma paixão que a gente não consegue suprir com as coisas desse mundo. Isso vai se revelar de várias formas, mas Deus está presente na nossa consciência. Com ou sem o Evangelho, a gente tem Deus no coração. A questão é o que a gente faz com Deus, né? Pelo amor de Deus, não entenda isso como doutrina errada, não estou falando que com o Evangelho, o seu Evangelho, a gente tem o Espírito Santo, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de consciência de Deus, não pega um recorte desse e arruma para a cabeça, né? Consciência de Deus. Uma intuição que Deus colocou dentro de nós, de que algo maior do que nós nos criou.
Isso está dentro da nossa própria consciência e também está na própria revelação, na própria criação, porque no verso 20 vai dizer assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem indesculpáveis. E aí também agora a gente encontra uma outra parte difícil do texto, é de que todo ser humano, ele não somente tem consciência de Deus, mas ele tem conhecimento de Deus. Logo, nenhum ser humano pode se justificar diante de Deus como sendo ignorante em relação a Deus. Porque toda a criação dá testemunho de Deus, há uma consciência que tem noção de Deus. Ainda que seja uma noção sem o Evangelho. Ainda que seja lá naquela tribo mais isolada do fundo da Amazônia, e aquela pessoa ela nunca tenha ouvido falar de Jesus Cristo. Ela conhece Deus. É claro que eu não vou explicar tudo isso, porque eu vi o Augusto Nicodemos gastando 50 minutos para falar de 2 versículos, João. Eu não vou nem tentar falar tudo isso aqui. Mas todo ser humano conhece Deus, por conta do testemunho da sua consciência e por conta do testemunho da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando a gente olha para a criação, desde toda a grandeza do cosmos até a complexidade que existe numa folha de árvore, toda a complexidade que existe da posição que o nosso planeta ocupa dentro do sistema solar. Desde a complexidade que é a formação de um organismo vivo, o funcionamento do corpo humano, que coisa mais linda. Tudo isso testemunha Deus. Desde aquilo que o homem pode fazer. Eu costumo brincar com a Ju, que eu falo, nossa, eu vejo um opala, eu falo, mas que criação divina, cara. O ser humano, para criar um opala, tem que ser de Deus, cara. Tamo junto, né? Então, tudo testemunha Deus. E aí isso já responde àquela indagação que a gente tem, de pensar assim, tá, mas e... Você falou lá da tribo, lá na Amazônia, mas e o índio lá? Não chegou o evangelho, ele vai ser salvo ou não vai? Ninguém é salvo fora do evangelho, irmão. Tudo bem que a gente pode ser salvo fora dos moldes da igreja institucional. Não fora da comunhão, tá? Mas os moldes da igreja institucional, como a gente conhece, tem várias pessoas que são alcançadas pelo evangelho de várias formas. Mas ninguém é salvo fora do evangelho. Porque fora do evangelho só nos resta ira. Porque senão, se a pessoa ela pode ser salva fora do evangelho, vamos pensar lá no índio lá, ou na pessoa que não ouviu um testemunho do evangelho, não faz sentido pensarmos em missões. O ID cai por terra aqui. Porque veja bem, ele não foi alcançado pelo evangelho, então na ignorância dele, Deus iria, de certo modo assim, aliviar. Então naquela tribo lá tinha 100 pessoas que estavam nessa condição. Deus ia aliviar com eles, não chegou lá a Bíblia lá. Aí vai um missionário lá e prega, 30 converte, mas os 100 ouviram. O que faz com os 70 agora? Aí condena? Então era melhor que o evangelho não tivesse chegado lá, que os 100 na ignorância. Agora foi 30 na certeza e 70 na rejeição. É isso que Paulo... Então se Paulo pensa assim, ele está dando um tiro no pé dele, ele fala, não vão me levar para a Espanha agora para pregar o evangelho. Porque se eu não pregar, eles vão ser salvos fora do evangelho. Não é isso que a Bíblia diz. A justiça para a salvação está no evangelho. Porque fora do evangelho é justo a condenação de Deus. E isso é ofensivo. Mas como assim? Mas por que não é justo? Todos nós estávamos condenados. Não é justo, irmão, do ponto de vista lógico, haver vida fora do Éden, porque Deus falou, ao dia em que você comer, do dia em que você comer, certamente morrerá. Deus já devia ter acabado com tudo ali, se Ele quisesse.
Não é justo eu e você estar aqui para ouvir o Evangelho. Não é justo Abel nascer, Caim nascer, Sete nascer. Deus já podia ter acabado com tudo ali. Mas na nossa ótica a gente pensa assim, então, como que não ouviu o Evangelho, mas não vai ser salvo? Porque na verdade, todos já estão condenados. Isso é ofensivo. Portanto, irmãos, nós precisamos reconhecer que a nossa crise para com Deus não é uma crise de ignorância, mas de incredulidade. O homem não morre por causa da ignorância. Ele não é condenado por ser ignorante em relação a Deus. Ele é condenado pela sua incredulidade em relação a Deus. Aqueles que têm a lei serão julgados por ela. Aqueles que não têm a lei perecerão sem ela. Então nós não seremos condenados por não conhecermos a Deus. Nós seremos condenados por termos rejeitado o conhecimento de Deus. E isso é difícil de engolir. Porque nós muitas vezes achamos que Deus vai nos justificar na ignorância. Falando como alguém que não foi alcançado pelo Evangelho agora. Bartô, mas o próprio Paulo em Atos 17 diz aos atenienses que Deus não levou em conta os tempos da ignorância em relação ao Evangelho, mas não em relação a Deus. Porque todo o sermão de Paulo antes está falando de Deus que criou os céus e a terra, de Deus que fez os homens, de Deus que criou as estações. E aqui nós entramos num ponto que os teólogos vão chamar de revelação geral e revelação especial. Existem pelo menos duas formas ou dois propósitos específicos de Deus se revelar na Bíblia. A revelação geral é a manifestação de Deus a todo homem por meio das coisas que foram criadas, ou seja, todo ser humano tem acesso à revelação geral. Aí, a revelação especial é a manifestação de Deus a todos aqueles a quem Ele está salvando. A revelação geral é concedida por meio da criação, enquanto que a revelação especial é dada por meio do Evangelho. A primeira é para que não haja argumentos e desculpas. A segunda é para que haja justificação e salvação. Então, Deus não levou em conta os tempos de ignorância em relação ao Evangelho. O que você fazia sem o Evangelho? Mas não significa que sem o Evangelho você era ignorante em relação a Deus. Quem está entendendo? E ainda que, não conhecendo o Evangelho, estava perdido. Porque o Evangelho não vem para condenar, ele vem para salvar. E aquele que rejeita o Evangelho continua perdido. Não se torna perdido. Esse é o apelo missionário do apóstolo Paulo. Para a sociedade de seus dias. Para onde ele desejaria pregar o Evangelho. É por isso que antes disso, como foi falado na semana passada, eu sou devedor, tanto a judeus, como a gregos, como a bárbaros, do Evangelho. Justamente por saber que todos estavam perdidos, ele se considerava um devedor. Por isso que o ato de não pregarmos o Evangelho àqueles que nós consideramos como não cristãos, não é um ato de timidez, é um ato de crueldade, cara. Aquele que não prega o Evangelho não é que ele é tímido, ele é cruel. Porque ele não consegue provar que essa pessoa tem mais um dia de vida, cara. E se ela morrer 5 minutos depois, ela está perdida. Se ela não for alcançada pelo Evangelho. E é nesse senso de urgência que Paulo está dizendo, está todo mundo perdido. Todo mundo já está condenado. Por isso eu preciso trazer as boas novas do Evangelho, para que através da revelação especial de Deus, Ele traga salvação, através da fé, para aqueles que irão de crer.
Estamos juntos até aqui? Então, revelação geral, por meio da criação. Revelação especial, por meio do Evangelho. Revelação geral é para que não haja desculpas. Revelação especial é para que haja salvação. Todos nós fomos alcançados pela revelação geral, porque é o que acabamos de ler, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Mas o homem, o que ele faz? Ele rejeita, né, a revelação geral de acordo com o pensamento que o apóstolo Paulo vai construindo. Então, a partir da revelação que é óbvia a todo ser humano, Paulo vai dizer agora, de maneira progressiva, o que acontece em relação ao homem que rejeita essa revelação. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e répteis. Então veja bem, é óbvio que Deus não espera de quem não foi alcançado pelo Evangelho cristianismo. A moralidade em seu sentido essencialmente cristão. A gente é meio confuso com relação a isso aí, porque a gente quer que o ímpio seja mais reto que nós. A gente vê lá o cara criar a porta dos fundos lá, o negócio da Netflix lá, enfim. Ah, meu Deus, não é de Deus, é claro, um ímpio só consegue fazer uma coisa assim, cara. Eu não me escandalizo com os filmes ruins que inventam, eu me escandalizo com a arte ruim que a gente inventa. Com a falta de excelência na nossa forma de construir sociedade. Aí sim. Então, é fato que Deus, ele, com a revelação geral, ele não está esperando um cristianismo daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho. Só que veja bem, existem pelo menos duas coisas que Deus espera de todo aquele que tem a revelação geral de Deus. E é justamente por terem rejeitado essa revelação que Deus, ele derrama a sua ira sobre todo homem. Porque o seu divino poder é manifesto. Então, todo ser humano é intimado a olhar para a criação e entender que tem um poder que está acima, que fez essas coisas. Isso é uma própria conclusão científica em nossos dias. Existem muitos cientistas, existem muitas pessoas que olham para a natureza, para a criação e sabem que tem alguma coisa que está acima disso, porque algo tão complexo assim não pode ser fruto do acaso. Só que ao mesmo tempo, a divindade de Deus, ela é revelada na criação, ou seja, existe um poder que está acima e isso me coloca no meu lugar. Eu sou uma criatura. Só que esse poder não é a própria criação, porque a divindade de Deus, ela é revelada na criação, mas a criação ela não é a extensão de Deus, ela é uma obra de Deus. A criação não é o corpo de Deus, ela não é divina, ela é boa. Ela é muito boa, mas ela não é divina. Então o homem é chamado a concluir que existe um poder que está acima dele, e é chamado a concluir que existe um divino, ainda que ele não saiba que ele tem um filho chamado Jesus Cristo. Só que o homem nega isso, e ele se coloca como alguém que é detentor do poder. Ele se coloca como alguém que não dá glória a Deus, não lhe rende graças. Ele se coloca como alguém que é concorrente de Deus. Estamos juntos até aqui? Só que o fato dele negar a Deus, dele não reconhecer o poder e a divindade de Deus, que são manifestos através da criação, faz com que o seu coração venha a se obscurecer. Ou seja, o homem ele não pensa mais segundo Deus. Deus não é mais o ponto de partida do pensamento do homem. Então ele não pensa mais a partir de Deus, ele não pensa mais a partir da ideia de um Criador, ele pensa a partir de si mesmo. Porque agora ele é Deus.
agora ele está no lugar de alguém que diz o que é certo e o que é errado. E agora ele tem que pensar a partir de si mesmo. E se nós não pensamos a partir de Deus e nós pensamos a partir de nós mesmos, nós vamos atribuindo o valor que cada coisa deve ter. Olha, Deus disse que o dinheiro serve para isso. Mas eu sou Deus, então o dinheiro vai servir para isso. Deus disse que casamento é para compartilhar a vida, é para construir família. Mas eu digo que casamento é para me salvar. Eu não vou ser feliz enquanto eu não casar, então vou lá e idolatro o casamento. Deus diz que dinheiro é provisão, eu digo que dinheiro é satisfação. Então vou lá e vou viver em função do dinheiro. Deus diz que existem níveis de sofrimento na nossa vida que fazem parte, que é para nos amadurecer. Mas eu digo que todo sofrimento é ruim, então eu vou desenvolver uma vida inteira para não sofrer, para fugir do sofrimento. E aí, consequentemente, sem perceber, quando eu me coloco no lugar de Deus e eu vou atribuindo valores diferentes em relação às coisas na vida, eu começo a me prostrar diante da criação. Está vendo como é que negar a Deus nos leva a ser idólatras logo em seguida? É uma consequência. Quando eu não dou o devido valor para cada elemento da criação, à luz de um pensamento que parte de Deus, eu vou pensar segundo a minha própria ótica. E pensando segundo a minha própria ótica, eu vou ter que suprir esse desejo intrínseco que está dentro de mim por adorar. Porque todo ser humano ele foi feito para adorar. Se eu não adoro a Deus, eu tenho que adorar alguma coisa. Deus diz que a vida humana é temporal. Ela é como a erva. Mas eu digo que a vida humana, ela vale muito, então eu vou viver somente para as coisas dessa vida. E aí, consequentemente, quando a gente olha, por exemplo, eles adoraram répteis, eles adoraram imagens de homens, eles adoraram aves, quadrúpedes. É óbvio que Paulo está falando sobre a sociedade de seus dias. Os egípcios, por exemplo, adoravam muitas imagens de animais, os gregos adoravam imagens de homens, né? Então é óbvio que ele está pensando na idolatria que era organizada de maneira religiosa de seus dias, né? As outras religiões. Hoje a gente não adora um crocodilo, mas a gente adora o couro do crocodilo na bolsa, né? A gente não adora o metal, o ídolo de metal, mas às vezes a gente adora o carro, adora a moto, adora o videogame. A gente não adora um bezerro de ouro, a gente adora o ouro. A gente só tornou a idolatria mais orgânica, mais fluida. Porque é o que João Calvino fala, o coração do homem sem Deus é uma fábrica de ídolo. Eu me coloco como legislador, porque eu acho que eu estou acima de Deus. Só que, sem perceber, eu sou forçado a me prostrar diante de uma coisa criada, que eu fui criado para governar sobre ela. Deus, não é isso sobre dinheiro, é isso. Só que daí, em vez de governar a minha vida financeira, eu sou governado pela avareza. Deus, sucesso não é isso que você diz, sucesso é isso que eu digo. E quando eu vou ver, eu estou me prostituindo. Eu estou vendendo os meus valores para supostamente ter algum tipo de sucesso na vida. Então, me colocar diante de Deus faz com que eu seja colocado abaixo da criação. E quando, na verdade, nós fomos criados para estarmos abaixo de Deus e acima da criação. Está vendo como é que Deus pega o homem na sua insensatez? Né? E aqui nós vemos, então, a forma como Deus ele começa a retribuir ao homem essa consequência, né, do seu pecado. Por isso também os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram. Risca essa palavra se você acha que não é pecado riscar a Bíblia, se você acha que tem problema, você anota no teu caderno. O uso natural das suas relações. Veja bem, Deus os entregou. Então o homem vê Deus e ele nega Deus. Achando que é igual a Deus, ele se coloca abaixo da criação de Deus. E Deus os entrega. O juízo de Deus no tempo presente é entregar o homem a si mesmo. É tipo o pai, quando o filho insiste e fala, então vá. É tipo quando a gente acorda para o mal. Todo crente tem um dia que se acorda para a maldade. Hoje eu vou aprontar. Aham. E dá certo. Sabe o que a gente dá risada? Que parece que é só o pastor que está falando aqui no púlpito, né? Que tem dia que acorda assim, né? Hoje eu vou me irritar, hoje eu vou perder a razão. Se ele olhar para mim, ele vai escutar. Aí sabe o que acontece? Ele olha para você e ele escuta. Deus nos entregando a nós mesmos. O mal que a gente quer fazer dando certo. As nossas orações carnais sendo respondidas. Que a gente acha que tudo aquilo que Deus nos dá é porque Deus quis nos dar, né? Saul é um exemplo de que não é bem assim. Deus deu Saul para o povo de Israel. Mas foi porque Israel quis, não foi porque Deus quis. Daí a gente vai lá e coloca no vidro do carro assim, foi Deus que me deu. Claro, tudo vem de Deus, né, irmão? Agora esse boleto que vai te tirar da tua família, vai fazer você se tornar uma pessoa que vive em função do trabalho, para pagar 3 carros pelo valor de um, e depois vender pela metade do preço, quando você perdeu a infância do teu filho, e daqui 15 anos vai pedir ajuda para um pastor, ou culpar a religião do porquê que ele é um desviado e não olha na tua cara, você vai lembrar do adesivo que você colocou no para-brisa do teu carro, dizendo que foi Deus que te deu. Então Deus nos entrega, ou seja, é quando o mal que a gente quer fazer dá certo. Porque a gente já nem sabe mais o que é mal, a gente está confuso, a gente está se achando Deus, a gente está adorando criatura. Aqui já virou uma bagunça, irmão. A gente nem acha que é mal. Vamos avançar. Para o homem caído, Deus já não está mais no lugar de centralidade. Né? A criação deixa de ser um palco da relação entre Deus e o homem, ela se torna o próprio fim em si mesmo. Né? E a próxima consequência disso está no âmbito relacional. Então, todo problema relacional, ele é, antes de tudo, um problema devocional. A crise que nós temos nos nossos relacionamentos, ela serve para enfatizar o quanto nós estamos em crise na nossa relação com Deus. Porque o homem nega Deus e Deus entrega o homem a perverter o uso natural das suas relações. Mas antes da gente falar sobre o aspecto simbólico do texto, nós não podemos desconsiderar o tema na sua, digamos assim, na sua literalidade. Irmãos, veja bem, não dá para fugir do que Paulo fala sobre homossexualidade em Romanos capítulo 1. E nós precisamos entender o seguinte, nós como cristãos somos confusos ao tratar desse assunto. Porque a gente acha que é um tema objetivo demais ou sensível demais. E por ser objetivo demais, a gente acredita que a homossexualidade é o pior pecado de todos. Como se a heterossexualidade justificasse qualquer outro pecado. Mas a gente pode achar que é sensível demais, então a gente não vai tocar nesse assunto. Paulo tocou nesse assunto, então a gente tem que tocar. Né? Existem pelo menos 2 formas comuns de interpretar esse texto na igreja. E a primeira delas é que Paulo, na verdade, ele está sendo simbólico, ele está usando aqui só uma metáfora, na verdade. E a gente tira, né, isso vem da teologia mais de raiz liberal, que tiram
o aspecto literal do texto é mais metafórico, só que ele se esquece que toda metáfora ela é oriunda de uma realidade. Né? Mas tem um lado mais conservador e mais fundamentalista que diz, é isso aqui! Deus odeia os homossexuais. E aí a gente acha que a homossexualidade é o pior pecado de todos. Não é nenhum e nem outro, tá? Veja bem, a Bíblia não trata a homossexualidade como um tema sensível. A Bíblia é bem direta em relação a isso. Homem e mulher, macho e fêmea. Acabou. A Bíblia não dá rodeios em relação a isso aí. Estamos juntos? Mas o fato da Bíblia ser direta em relação à homossexualidade não quer dizer que o cristão não tem que aplicar o evangelho diante dessa situação de maneira sensível. Então, nós precisamos ser sensíveis a tratar a homossexualidade à luz do evangelho, ainda que a Bíblia seja direta em relação a como ela aborda a homossexualidade, porque cada vida, cada história, cada contexto, cada pessoa é um contexto. Então, sim, a Bíblia é direta, mas nós precisamos ser sensíveis. Só que a gente ou acha que a Bíblia é sensível e nós precisamos ser diretos. E aí vai dar uma confusão. Então, assim, o texto, ele é literal, mas ele também é metafórico. Então, se a homossexualidade não é o pior pecado de todos, e se Paulo não estava querendo falar somente disso, por que ele vai usar, então, essa situação? Ou esse pecado? Existem pelo menos duas razões. Primeiro, é a relação que Paulo sabia que existia entre idolatria e imoralidade sexual. Porque o culto pagão tinha a imoralidade sexual e também a homossexualidade como um dos seus pilares de adoração. Então, assim, no mundo antigo existiam pelo menos duas formas convencionais das religiões pagãs adorarem os seus deuses. A primeira é através da imoralidade sexual e da homossexualidade, e a segunda era através de sacrifício humano. Isso era muito comum. Então, eles achavam, na ótica de Paulo, o pagão escolhe a quem adorar e ele escolhe como adorar. Por isso ele usa da liberdade do seu corpo como um reflexo da liberdade que ele tem para escolher o Deus dele. Só que, embora o pagão achasse que isso era uma expressão de adoração e de glorificar os seus deuses, Paulo está chamando isso de desonra. O homem está se desonrando. E isso, para os nossos dias, tem, digamos assim, um significado tão profundo que nós precisamos considerar que a principal bandeira que a sociedade pós-moderna levanta, e eu não vou entrar em pós-modernidade, primeiro porque eu não entendo muito, só um pouco, e segundo tem o Guilherme de Carvalho vindo aqui, vai que a gente fala uma bobagem antes do irmão, né? Então deixa o irmão falar. Só que uma das principais bandeiras levantadas pela pós-modernidade é a liberdade, é o culto à liberdade. Meu corpo, minhas... Só que, quando a gente usa da nossa sexualidade ou da nossa liberdade sexual para levantar a bandeira da liberdade, o ser humano é livre para ele fazer o que ele quiser, Paulo, ele não entende isso como liberdade, ele entende isso como escravidão. Então, aquilo que nós, como sociedade, chamamos de conquista, liberdade, Paulo chama de juízo. Nós achamos que ter liberdade é uma conquista. Paulo está dizendo que ter liberdade é um juízo. Olha que loucura, como é que a gente está confuso. Porque desde o princípio da criação, a liberdade está dentro do limite. De toda árvore do jardim comerás livremente, menos qual? A do conhecimento do bem e do mal, sim ou não? Quando ele rompe o limite, ele perde a liberdade. Então ele era livre enquanto respeitava limites.
Então, quando eu respeito os limites estabelecidos por Deus para exercer a minha sexualidade, eu tenho 100% de liberdade para exercer a sexualidade que Deus me deu. Quando eu respeito os limites que Deus estabeleceu para que eu possa lidar com as finanças, eu tenho total liberdade para governar sobre a provisão, sobre os recursos. E nós estamos sendo ensinados constantemente, achamos constantemente que todas as vezes em que nós rompemos os limites, nós nos tornamos livres. Quando, na verdade, todas as vezes em que nós rompemos os limites, nós nos tornamos escravos. Então, não é nós que quebramos os princípios, é os princípios que nós achamos que quebramos, que estão nos quebrando. Então, nós precisamos entender que aquilo que a sociedade está chamando de conquista, Paulo aqui está chamando de juízo. Deus os entregou para se desonrar. Deus os entregou para eles fazerem o que eles quiserem. Eu escolho o meu Deus, eu escolho a forma como eu adoro o meu Deus. Paulo está dizendo não. Você pode escolher o seu Deus. Você pode escolher a quem dá glória. Mas você não pode escolher como você vai ser desonrado contra isso. Por isso que Paulo, do nada, ele diz assim, o qual é bendito eternamente, amém. Parece uma frase meio isolada, né? O que esse texto está fazendo aqui? Deus, ele pode ser insultado pelo nosso pecado, mas ele não é prejudicado. Ele continua sendo bendito eternamente, amém. Então, o pecado insulta a Deus e prejudica o homem. E a segunda razão pela qual Paulo vai usar da perversão das relações naturais e, por consequência, da homossexualidade, é porque, tendo em vista o público judeu, ele sabia que uma das principais analogias para falar da relação de Deus com o homem, na mentalidade judaica de seus dias, era o casamento entre um homem e uma mulher. Deus se casando com Israel no Antigo Testamento. A Nova Jerusalém com uma esposa adornada para o seu marido em Apocalipse 22. E o próprio Paulo faz uso dessa metáfora em Efésios capítulo 5, quando diz, grande é esse mistério. Todavia eu me refiro a Cristo e a igreja. E por várias vezes no Novo Testamento, Paulo vai usar a igreja usando a metáfora de uma noiva. Então, quando a relação ela é pervertida, o homem, ele não tem mais a capacidade de representar Deus, porque o casamento, a saúde das relações do homem para com o seu próximo, elas dão testemunho da relação de Deus com a criação. Isso aqui é sacerdócio. Então, na medida em que o homem, ele rompe com esse lugar de devoção a Deus, ele também é removido desse lugar de representação de Deus. Se você não me reconhece, você não me representa. Então, ser impedido de representar a Deus em nossas relações é um juízo de Deus. Já parou para pensar que ser um marido ruim é um juízo de Deus, cara? Agora a gente não dá glória, né? Porque você está sendo impedido de representar Deus na sua relação. Ser um pai ruim é um juízo de Deus. Ser um profissional ruim é um juízo de Deus. É um juízo porque Deus não gosta? Não, é porque Deus está te entregando o que você quer. Você quer ser um marido irresponsável? Seja. Só que isso não me representa. Porque o que me representa é o uso natural das relações. E agora que você está dando significado à criação, você passa a dar utilidade às pessoas. Porque a criação era para ter utilidade. O que é ouro? Metal. Lá na Nova Jerusalém, o chão é de ouro, né? Serve para pisar. Mas daí o que a gente diz? Metal é minha vida. Eu vou lá e adoro. Eu dou significado à matéria. E eu passo a dar utilidade a uma personalidade. Eu cultuo a sensação. Logo,
eu uso o corpo do cônjuge. Eu cultuo a profissão, logo eu uso o empregado ou o patrão. Eu cultuo uma vida bem-sucedida, logo eu uso a noiva de Jesus para resolver meus problemas. E se deixar, eu arranjo um jeito até de procurar uma igreja bíblica para satisfazer esse desejo carnal. Quando eu não atribuo glória a Deus, eu passo a dar significado ao que tem utilidade e utilidade ao que tem significado. As relações estão confusas. Eu já não represento mais a Deus, porque Deus é revelado como alguém que está se doando. Eu me manifesto como alguém que está consumindo. Eu estou fora desse lugar de sacerdócio. Então, paralelamente, hoje, dia 21 de julho de 2024, existem duas coisas acontecendo com a humanidade. Ela está sendo santificada para a eternidade e ela está se degradando para a eternidade. Está acontecendo junto. Existe um processo de transformação ocorrendo naqueles que foram alcançados pelo Evangelho e existe um processo de deformação a todos aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. Ou nós estamos sendo transformados ou nós estamos sendo deformados. Estamos juntos até aqui? Então não é que toda pessoa que é ruim de relacionamento, ela está rejeitando a Deus. Tem irmão que é ruim de relacionamento porque ele é bagunçado mesmo, entendeu? Eu olho para uns irmãos e falo, nossa, você é tão atrapalhadinho, né, cara? Não consegue ficar um dia sem brigar com alguém, tadinho. Né? Mas ele é sincero no amor a Deus, ele é querido. Mas a pessoa que rejeita a Deus, ela sempre vai se fracassar nos seus relacionamentos, a menos que ela ache alguém que quer rejeitar a Deus junto com ela. Deus, os dois dão certo. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, mas o ímpio casado é tão feliz. Porque é uma combinação de desejos contra Deus, aí dá certo. É uma aliança do mal, né? Não é uma família, é uma quadrilha, por isso que dá certo. Nossa, mas são tão felizes, nem de Deus precisa, daí eu começo a me afastar de Deus e da igreja, que eu quero ser igual a família da Doriana. Mas aqui não é uma família, aqui é uma quadrilha contra Deus. Né? Por que eu e minha mulher somos crentes e a gente briga tanto? Porque é dois tentando fugir da natureza carnal, cara. Estamos juntos? Nem toda pessoa confusa nas suas relações, ela está rejeitando a Deus. Mas aquele que rejeita a Deus, ele vai ser confuso nas suas relações. Ainda que dê tudo certo, ele está usando. Por último, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, ou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm. Gente, que sensacional. Porque nós pensamos assim, que o cara que é, tipo assim, vamos lá, talvez ele é do mal, ele é traficante, pensa em mais algum adjetivo ruim. Ele é homicida, ele é corintiano, estou brincando, tá? Tem que aliviar um pouco, vamos rir, porque está pesado aqui. Ele é ex alguma coisa. Ele precisa do evangelho. Mas daí tem aquele outro que a gente olha assim, nossa, só falta Cristo na vida dele, cara. Pensa num cara legal. Ele e Hitler estão debaixo do juízo de Deus. A gente vai para o Largo da Ordem, tem vontade de pregar. Mas a gente pega a Avenida Batel e passa lá e esquece que aquelas pessoas que estão lá também precisam do evangelho. Porque a gente não entende o que Paulo está tratando aqui, ó. Esse verso é maravilhoso, cara, porque a imoralidade, ela é consequência da rebelião e não a causa da rebelião. Porque a gente acha que a nossa questão com Deus é uma questão moral. Então, se eu sou moralmente correto, eu não rejeitei.
se fulano é moralmente correto, ele não precisa tanto. Mas a rebelião contra Deus, ela pode ocorrer dentro dos moldes da moralidade, cara. Porque somente aqui, depois que o homem viu, depois que o homem rejeitou, depois que o homem se colocou no lugar de Deus e colocou a criação acima dele, depois que ele confundiu as suas relações, então, por causa disso, ele foi entregue a uma disposição mental reprovável para fazer coisas que não convém. É aqui só que entra a moralidade. Mas antes disso, a rebelião já estava instalada, cara. Porque quando a gente lê esse texto, a gente pensa nos homossexuais, a gente pensa nas pessoas que estão, nos ateus. O texto já deixou claro que não existe ateu, né? Ninguém não reconhece Deus como se ele não existisse, as pessoas rejeitam Deus. A gente pensa no satanista, a gente pensa em tudo ruim. Mas a rejeição a Deus, ela pode acontecer dentro dos moldes da moralidade. Porém, uma vez que as relações estão confusas, porque a minha devoção a Deus não é mais a Deus, mas é a criação, então eu posso fazer qualquer coisa para me defender. Porque quando eu me coloco no lugar, quando um ser que não é autossuficiente, um ser que não é autossuficiente se coloca no lugar de Deus, ele vai precisar fazer alguma coisa para se manter. E aí, eu vou fazer de tudo para permanecer nesse lugar de Deus e continuar usando o meu próximo. Aí essa lista de pecados que está aqui no verso 29 a 31, a gente poderia ficar aqui até o fim do dia tentando descrever, né? O que é ser desobediente aos pais, o que é ser injusto, o que é ser sem misericórdia. Mas veja bem, irmão, se você tem a segurança material como seu Deus, você pode ser tudo isso aqui e mais um pouco. Se você tem o prazer como seu Deus, você pode ser tudo isso aqui e mais um pouco. Se você tem a família como seu Deus, você pode ser tudo isso aqui e mais um pouco. Então isso aqui se aplica a cada contexto da nossa vida. Ou seja, o homem ele chega no lugar, depois de ter rejeitado a Deus, e depois de ter pervertido as suas relações, aonde a sua rebelião, ela é intelectualmente justificada. O que é isso, Bartô? É uma disposição mental reprovável para fazer coisas que não convém. Eu começo a dar apelido a pecado. Não é que eu sou orgulhoso, eu sou convicto. Não é que eu sou avarento, eu sou precavido. Não é que eu sou invejoso, é que eu vou atrás. Eu sou correria. Não é que eu sou desobediente aos pais. Mas é que não dá para ter obediência cega, né? Se tem uma coisa que o cristão ele tem habilidade em fazer, é apelidar pecado. Por quê? Porque a nossa mente está treinada para justificar os nossos comportamentos. Por isso que é ruim a gente se confrontar com essas coisas. Mas vamos lá, reta final. Altivez, insensatez, desonra, deformação. O homem reage à revelação de Deus de forma altiva, rejeita a revelação de Deus de maneira insensata, recebe como retribuição escravidão e desonra, visto que desonrou a Deus. Ele achou que ia ser livre, mas agora ele é escravo, né? Em sua rebelião intelectualmente justificada e comunitariamente aceita, porque ele não só faz, mas encoraja os outros a fazer, de acordo com o verso 32, ele se deforma e se torna um ser completamente incapaz de refletir a imagem de Deus. Ou seja, a iniquidade é o culto racional do homem caído. A iniquidade é o culto racional do homem que rejeita a Deus. Um contraste com o que Paulo vai dizer lá em Romanos 12. Oferecei os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, nós temos aqui 4 elementos
que nós tratamos, que eu gostaria que você gravasse isso, que você anotasse isso, você estudasse mais um pouco em casa. Revelação, rejeição, retribuição e rebelião. Vamos juntos. Revelação, rejeição, retribuição e rebelião. Deus se revela, o homem rejeita. Deus retribui, o homem se rebela. Isso aqui é o que Paulo, ou que os teólogos vão chamar, melhor dizendo, de depravação total do homem. Todo homem completamente corrompido. Até mesmo os nossos impulsos morais mais nobres são oriundos de um ser humano que negou a Deus. Ainda que haja consciência moral na sociedade, ainda que haja justiça social para dizer isso aqui é desumano, isso aqui está errado, ainda que haja direitos humanos, ainda que haja graça comum, está se tratando de um ser humano que rejeitou a Deus. Só que a gente pode ouvir uma exposição como essa e pensar assim, ufa, graças a Deus por Jesus Cristo. Só que, invadindo um pouco o texto da semana que vem, Paulo, ele continua a sua exposição dizendo, portanto, ó homem, és indesculpável, quando condena no outro aquilo que você mesmo faz. Então, Paulo expõe a condição do mundo sem Deus, dizendo que aquele que está sem Deus é indesculpável. Não para que o crente fique aliviado, mas para que o crente entenda que é indesculpável. Então, eu e você, que fomos alcançados pela revelação especial de Deus, que é o Evangelho, não temos desculpa para flertar com aquilo que aqueles que não conhecem a Deus fazem. Se o homem que conhece a Deus através da criação não tem desculpas, o que podemos dizer, eu e você, que conhecemos a Deus não somente por causa das coisas criadas, mas através do seu santo evangelho, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra e da comunhão dos santos? Quem está entendendo? Eu gostaria que nós ficássemos em pé e que nós orássemos a Deus, pedindo a sua graça e pedindo a sua misericórdia. Eu queria que nós pensássemos, que às vezes quando a gente está expondo a palavra de Deus, muitas vezes quem vai pregar é tentado a pensar assim, qual que é a parte boa desse texto? Daí a gente quer trazer uma mensagem positiva no final para ver se dá uma maciada, Mas a parte boa desse texto é que não tem parte boa. Parte boa é para quem for pregar semana que vem, tomara. A parte boa é que Deus se ama antes de nos amar. Ezequiel capítulo 36, não é por amor de vós, é por amor do meu nome. Então Deus é justo em se irar contra nós. Nós estamos falando do nosso problema aqui como humanidade, isso é terrível, isso nos humilha, isso é constrangedor, isso é o assunto que a gente não quer levantar na mesa de domingo. Deixa quieto isso aí, não vamos falar não. Mas que desculpa nós temos diante de Deus para achar que do nosso jeito dá mais certo, cara. A gente é constantemente tentado a pensar que se as coisas funcionassem do nosso jeito, daria mais certo. A gente murmura mais pelas orações carnais que não foram atendidas, do que pelos desejos pecaminosos que a gente conseguiu consumar. A gente deveria se entristecer todas as vezes pelo mal que a gente deseja e a gente alcança, cara. Porque isso é um sinal de juízo de Deus. Então tem muitas coisas na nossa vida que está dando errado, que é fruto de um pai que nos ama e não vai nos tratar como qualquer um. E tem muita coisa na nossa vida que supostamente está dando certo e a gente está atribuindo a Deus, mas muitas vezes é um Deus nos entregando a nós mesmos, para ver se a gente quebra a cara logo e volta para Ele logo. Então nós precisamos ter os nossos valores redefinidos à luz do Evangelho.
Não é porque está dando certo que Deus quer. E não é porque Deus está nos barrando que Ele não nos ama. Porque antes de qualquer coisa, Deus se ama. Então antes de Deus nos amar, Ele se ama. Por isso a sua ira é justa. E eu queria que nessa manhã, enquanto nós cantamos essa canção, eu e você, nós fizéssemos uma oração exaltando a justiça de Deus. Vamos juntos? Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos declarar aquilo que todo o céu e toda a terra declaram em Apocalipse, capítulo 19. Justos e verdadeiros são os seus juízos, Senhor. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E nós estamos aqui nessa manhã para proclamar a sua justiça. Nós estamos aqui como pessoas que se frustraram várias vezes essa semana, esses últimos dias, por coisas que trouxeram dor, angústia, sofrimento, e muitas vezes que nós não necessariamente causamos essas coisas. Mas todo sofrimento, toda condenação, ela é justa, porque fomos nós que te rejeitamos, Deus. Nós queremos reconhecer nessa manhã que toda a ação do Evangelho provém de Ti. Foi você que nos salvou, foi você que foi atrás de nós, foi você que nos alcançou, que nos redimiu, que nos ressuscitou e que está nos transformando através da obra do Teu Espírito, na medida em que depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo. Pai, nós queremos nessa manhã pedir perdão por todas as vezes em que nós olhamos para pessoas que não conhecem o Senhor e nos sentimos superiores a elas. Nós queremos reconhecer que o Teu Evangelho ele não trata apenas com o problema do pecado, mas ele trata também com o problema do mérito, porque nós nos achamos merecedores. Enquanto você está tratando com o problema do pecado através do Seu Evangelho, o Senhor está removendo todo o mérito do nosso coração. Trata com a nossa altivez de achar que estamos melhores e mais seguros, porque não fazemos certas coisas que o Senhor condena em Sua palavra, mas na verdade nós te negamos constantemente todas as vezes em que quebramos o mandamento de amar o Senhor e de amar o nosso próximo. Nós queremos nos colocar diante de Ti como pessoas que carecem do Seu Evangelho e como pessoas que, se foram alcançadas pelo Teu Evangelho, não têm desculpas diante do Senhor. Da mesma forma, queremos nos colocar diante do Senhor como devedores do Teu Santo Evangelho, a todos aqueles que nós julgamos que ainda não foram alcançados por eles, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, tenha misericórdia de nós e manifeste a Tua boa nova em nossas vidas, porque nós reconhecemos que a Tua ira é justa, mas se possível, tenha misericórdia de nós, Deus, através do Seu Filho Jesus Cristo, porque Ele merece, porque Ele obteve salvação e redenção através do castigo que Ele absorveu. Por isso nós clamamos, tenha misericórdia de nós, Deus, em nome de Jesus.